Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo vamos falar sobre podemos confiar no livro de Daniel, na Bíblia? Certo, pessoal? Desde já peço para que vocês já inscrevam-se no meu canal, já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Porque nós vemos alguns vídeos céticos, desinformados no YouTube sobre a Bíblia, atacando a Bíblia, né? Muitas vezes já com alegações já respondidas, certo? E mesmo assim ludibriando e desinformando pessoas, tá bom, pessoal? E aqui eu trago para vocês informações corretas, tá? Abalizadas e acadêmicas, tá bom, pessoal? Então, o livro de Daniel foi escrito antes ou depois dos eventos incríveis que ele afirma ter profetizado? O livro de Daniel é provavelmente o livro-chave no debate sobre a autenticidade da Bíblia. Este livro pretende prever múltiplos eventos que abalarão o mundo, incluindo o surgimento de reis específicos e a ascensão e queda de impérios. Devido à sua natureza profética, muitos crentes consideram o livro de Daniel uma evidência de que um ser divino inspirou a Bíblia. Muitos críticos, no entanto, rejeitam completamente este livro. Dizem que ele deve ter sido escrito após o cumprimento de suas muitas profecias e que é simplesmente uma releitura inteligente da história. Para os cínicos, é impossível que profecias tão incrivelmente precisas pudessem ter sido feitas com antecedência, certo? Em meio a esse debate, uma coisa é certa: os eventos históricos documentados no livro de Daniel ocorreram. Muitas figuras e eventos neste livro, desde o esplendor deslumbrante do rei Nabucodonosor II e do Império Neobabilônico, até a destruição relâmpago do Império Medo-Persa por Alexandre, são poderosamente corroborados por textos antigos e evidências arqueológicas. Portanto, a questão crucial é: de que lado desses eventos Daniel foi escrito? O livro de Daniel é evidência de revelação divina ou é uma farsa completa? Como podemos saber qual é a verdade? Os que creem na Bíblia aceitam que Daniel escreveu durante o século VI a.C., o período cronológico descrito no texto. Os críticos afirmam que o livro foi escrito até o século II a.C., depois que muitas das profecias, especialmente relacionadas aos impérios persa e grego, já haviam se cumprido. Os céticos utilizam vários argumentos para sustentar seu ponto de vista. Por exemplo, afirmam que, como Daniel usou palavras gregas, seu livro deve ter sido escrito durante o período posterior, profundamente helenístico na Judéia. Eles também observam que há detalhes em Daniel que não foram corroborados pela história antiga ou pela arqueologia. Portanto, esses eventos não confirmados devem ser produto da imaginação de um escritor tardio. Vamos examinar esses argumentos. Primeiro, a linguagem. O livro de Daniel foi escrito em hebraico, capítulos 1, 2 a 4 e capítulos 8 ao 12, e aramaico, Daniel 2:4 ao capítulo 7. Várias palavras transliteradas para o hebraico e o aramaico são de origem estrangeira. O livro contém palavras gregas, um total de 3. Todas as 3 palavras se referem a instrumentos musicais e são listadas juntas, repetidas 4 vezes ao longo do mesmo capítulo, Daniel 3:5, 7, 10 e 15. A presença de algumas palavras gregas prova que Daniel foi escrito muito depois do século VI a.C. A palavra grega é kitaris. Provavelmente se refere a uma lira ou alaúde, conhecida por ter sido usada já no século VIII a.C., cerca de 200 anos antes da datação tradicional do livro de Daniel. A transliteração dessa palavra para o aramaico de Daniel, como kitaros, na verdade, se aproxima mais da forma grega mais antiga da palavra, como usada por Homero no século VIII. O grego kitaris já havia mudado para kitara por volta do século II a.C. A segunda palavra grega é sinfonia. Pitágoras usou essa palavra no século VI a.C. Uma forma dessa palavra também aparece nos Hymni Homeriti, do início do século VI a.C. Por fim, o profeta Daniel usou a palavra psanterim, ligada à palavra grega psalterion. Essa palavra provavelmente se refere a uma harpa. Ela ainda não foi encontrada em textos gregos antigos, o que significa que não há provas tangíveis de que estivesse em uso no século VI a.C. Considere, no entanto, a estimativa de que menos de 10%
dos escritos gregos clássicos sobreviveram até hoje. É racional usar uma palavra grega como evidência de que Daniel não escreveu este livro? Se você também quiser saber mais sobre hebraico e grego bíblicos e linguagens e idiomas bíblicos, recomendo aqui, tá, o curso, o kit de idiomas bíblicos, tá, de hebraico e grego da Universidade da Bíblia. O link oficial está também aqui na descrição deste vídeo e você pode saber mais, tá bom, pessoal? Porque tudo que eu indico e recomendo é bom, tá? Bom, considere também, seria realmente incomum que um punhado de termos técnicos gregos para instrumentos especiais fosse usado nas cortes babilônicas do século VI a.C.? Textos babilônicos antigos mostram que havia certa interação cultural entre gregos e babilônios. Instrumentos musicais são símbolos facilmente transportáveis de culturas específicas. Não seria incomum que instrumentos gregos e até mesmo artistas gregos fossem utilizados na corte babilônica. Tampouco seria incomum que um oficial como Daniel, que serviu nas cortes babilônicas e persas, registrasse sua presença em um livro. O que seria incomum é que um livro do século II a.C. fosse tão desprovido de terminologia grega. Se Daniel tivesse sido escrito durante o século II a.C., quando a língua grega e a cultura grega saturavam a região, certamente conteria mais de 3 palavras gregas diferentes. Alguns estudiosos apontam o uso de palavras persas em Daniel como evidência de uma data posterior. Este argumento também é difícil de comprovar. As 18 palavras persas usadas no livro referem-se principalmente a cargos administrativos. O próprio Daniel é claramente descrito como tendo vivido e escrito durante o período de domínio persa. E 6 dessas palavras persas não são encontradas em uso após o século IV a.C. Todas as palavras persas no livro são consideradas persas antigas, indicando que o livro foi compilado com base na história persa. Como já mencionei, a maior parte de Daniel foi escrita em aramaico e em seguida em hebraico. É difícil datar hebraico para os períodos em questão, mas evidências sugerem que Daniel foi escrito inteiramente em aramaico, antes de ser parcialmente traduzido para o hebraico. Inicialmente, os críticos acreditavam que o aramaico de Daniel pertencia a um estilo aramaico ocidental tardio. Essa crença reforçou a ideia de que Daniel foi escrito em uma data posterior, mas essa suposição teve que ser revisada após a descoberta dos papiros de Elefantina e dos manuscritos do Mar Morto. Acontece que o estilo aramaico de escrita no livro de Daniel se encaixa no estilo imperial inicial, um estilo usado no século VI a.C. Desesperados para situar a autoria deste livro no século II a.C., alguns argumentam que os autores de Daniel devem ter falsificado o aramaico de estilo antigo. O livro de Daniel contém cerca de 20 palavras nativas assírias e babilônicas. Se o livro de Daniel tivesse sido escrito no século II, isso seria incomum, considerando que o Império Babilônico caiu 400 anos antes. Além disso, o livro de Daniel contém uma fraseologia específica que aponta para uma data descrita anterior. Por exemplo, a expressão Senhor do Céu não era usada durante o período dos Macabeus, porque naquela época era associado ao deus pagão Zeus. Analisando palavra por palavra, o livro de Daniel como um todo foi escrito em um estilo linguístico um pouco mais antigo, com termos mais arcaicos do que os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Livros que são amplamente aceitos como datados dos séculos V a.C. Isso se encaixa então com a datação tradicional de Daniel, do século VI a.C. Tá bom? Agora, sobre a historicidade. É verdade que certos eventos do livro de Daniel não foram totalmente verificados pela arqueologia. Isso prova que esses eventos devem ter sido invenção de escritores fantasmas do século II a.C.? Descobertas arqueológicas confirmam constantemente a descrição de Daniel sobre a vida na Babilônia e na Pérsia como notavelmente precisa.
Por exemplo, as descrições de Daniel sobre os programas de construção de Nabucodonosor, sua arrogância, suas ameaças precipitadas e possivelmente até mesmo seu amor por cedros, lá em Daniel 4, foram todas confirmadas arqueologicamente. Numerosas fontes antigas, incluindo os anais de Ciro o Grande, corroboram relatos de Daniel sobre a queda da Babilônia em 539 a.C. Muitos outros detalhes históricos também foram verificados, como a natureza vinculativa das leis dos medos dos persas. Na Pérsia, nem mesmo um rei podia revogar suas próprias leis. Lá em Daniel 6, Esther 8:8, este não era o caso na Babilônia, onde os reis podiam alterar as leis aleatoriamente. Por exemplo, Daniel 3:28. A arqueologia revelou um evento semelhante ao registrado em Daniel 6, no qual um rei persa decretou a execução de um homem, que foi considerado inocente, mas executado mesmo assim. Mesmo após descobrir o erro, o próprio rei não pôde reverter a ordem. Tamanha era a natureza vinculativa da lei medo-persa. Segundo o historiador John Whitcomb, a história antiga comprova essa diferença entre a Babilônia, onde a lei estava sujeita ao rei, e a Medo-Pérsia, onde o rei estava sujeito à lei. Conforme confirmado pelos registros arqueológicos e históricos, os babilônios usavam fogo como punição, exatamente como descrito em Daniel 3. Os persas, no entanto, consideravam o fogo sagrado e, portanto, não teriam usado para tal propósito, mas mantinham leões enjaulados. Daniel detalhou com precisão a burocracia governamental, líderes e oficiais dos impérios babilônico e persa, desde reis a magos, passando pelo oficial principal, lá em Daniel 3. Ele registrou o reinado de Belzazar, um rei corregente considerado fictício pelos céticos, até que sua existência foi comprovada pela arqueologia como referência ao cilindro de Nabonido. Nem mesmo o famoso historiador do século V a.C., Heródoto, menciona esse homem, mas Daniel, sim, o faz. A exatidão do relato de Daniel foi comprovada inúmeras vezes pela arqueologia, até mesmo em minúcias, como o fato de as paredes do palácio babilônico terem sido rebocadas, Daniel 5:5. Considerando os detalhes altamente precisos e verificáveis do livro de Daniel, é difícil imaginar um autor do período dos Macabeus escrevendo mais de 300 anos depois e vivendo a mais de 1000 milhas de distância na Judéia, compondo tal relato. É claro que a arqueologia não confirmou e não pode confirmar todas as palavras de Daniel. Permanece alguma ambiguidade quanto à identidade de Dario, o medo, assim como houve um Belsazar até que sua existência fosse comprovada. Mas há muito mais evidências atestando a autoria de Daniel do que provando que foi escrito por outra pessoa. E a regra de ouro da arqueologia é que a ausência de evidências não é evidência de ausência. Não é prova de que algo não aconteceu. A maior e mais ignorada prova para uma data tradicional de Daniel, no entanto, é exatamente o que motiva uma datação tardia, a profecia. O historiador Joséfo, do século I d.C., escreveu que, quando Alexandre o Grande invadiu a Judéia por volta de 329 a.C., foi recebido por uma procissão de sacerdotes judeus. Quando o sumo sacerdote se apresentou ao famoso conquistador, mostrou-lhe o trecho do livro de Daniel onde suas conquistas foram profetizadas diretamente. Isso impressionou Alexandre. Ele ficou comovido com a revelação e concedeu aos judeus um enorme favor. Está lá em Antiguidade de Judeus 11:845. Isso também é relatado no Talmud judaico posterior, por volta de 500 d.C. Se esse relato for preciso, significa que o livro de Daniel foi escrito antes da época de Alexandre, em 333 a.C. Naturalmente, os céticos rejeitam o registro de Joséfo como ficção. No entanto, sua narrativa desse período, muito mais amplo, foi corroborada por outros registros históricos e arqueológicos. Como Joséfo viveu 2000 anos mais próximo dos eventos reais do que nós e teve um acesso a um arquivo muito maior de material histórico já destruído, não é razoável que ele soubesse mais sobre o que aconteceu entre os judeus e Alexandre o Grande? Os cristãos não reafirmam Daniel porque a ciência exige. Eles reafirmam porque têm dificuldade em aceitar que os eventos que ele descreve foram escritos muito antes que se cumprirem. Os críticos não reafirmam Daniel porque a ciência exige. Eles reafirmam porque têm dificuldade em aceitar que os eventos que ele descreve foram escritos muito antes de se cumprirem. A única explicação que podem aceitar para a exatidão das profecias de Daniel
é que elas foram escritas depois dos eventos que predisseram. Há um grande problema com esse raciocínio. Datar este livro do século II a.C. ainda coloca sua autoria muito antes de muitas das figuras e eventos que ele prevê. Se pudessem, os críticos alegariam que este livro foi escrito ainda mais tarde, de preferência no século V d.C., ou depois, mas não podem. Por quê? Primeiro, cópias do livro de Daniel foram descobertas entre os manuscritos do Mar Morto, o que significa que o texto já existia no século II a.C., portanto, essa é a data mais recente que pode ser atribuída. Se esse livro foi escrito no século II, isso significaria que suas notáveis profecias sobre o Império Grego e Antigo VI foram escritas após os eventos que se pronunciavam. Mas e quanto aos eventos que Daniel profetizou que ocorreram após o século II? Daniel, de fato, profetiza principalmente sobre o Império Romano. Ele descreveu claramente 4 impérios humanos sucessivos que dominaram o mundo. Daniel 2,7, primeiro babilônico, o segundo medo-persa, terceiro grego-macedônio e finalmente romano. Os estudiosos tentam enquadrar os 4 impérios de Daniel antes do século II a.C., separando os medos e os persas como segundo e terceiro impérios, tornando assim o Império Grego o quarto. O livro de Daniel, porém, identifica explicitamente a Medo-Persa como o único império, o segundo, e os grego-macedônios como o terceiro. A precisão das profecias sobre o Império Romano é incrível. Daniel previu que isso causaria a destruição de Jerusalém e do templo, Daniel 9, 25 e 26. Uma profecia que se cumpriu em 70 d.C. Ele não apenas predisse a fundação do Império, como também descreveu a divisão entre Roma e Constantinopla, simbolizada pelas 2 pernas da estátua em Daniel 2:33, cumprida em 395 d.C., bem como 10 ressurreições do Império, descritas simbolicamente como 10 chifres, em Daniel 7:7. Daniel também profetizou sobre a tomada de Roma por 3 tribos bárbaras, versículos 8, 24, 20 e 24, e cumprido nos séculos V e VI d.C. pelos vândalos, érolos e ostrogodos, seguido pelo surgimento da Igreja Católica Romana. Então, nós vemos tudo isso aqui. Mesmo que aceitemos uma data posterior de autoria, o livro de Daniel ainda é um livro poderosamente profético. Apesar de todos os esforços para atribuir uma data posterior ao livro de Daniel, nenhuma data é tardia o suficiente para escapar à sua cronologia profética. Esse livro não foi escrito para a sua época. O próprio profeta admitiu o quão confuso estava com as profecias. E eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: ó meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 8 a 9. Com essa passagem final revelada, este livro não poderia ter sido totalmente compreendido em seu contexto profético completo em nenhum outro momento da história, até o próprio tempo do fim. O falecido Herbert Armstrong escreveu certa vez o seguinte: a maioria das pessoas altamente educadas e dos homens de ciência presumem que a Bíblia não é a revelação infalível de um Deus sobrenatural, e presume isso sem a comprovação científica que exige em questões materiais. Esse é o caso do livro de Daniel. Mas esta não é a única abordagem problemática. Ele escreveu ainda: a maioria dos crentes fundamentalistas presume, por pura fé, sem nunca ter visto provas, que a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Ambas as abordagens são erradas. A ciência deve ser baseada em fatos e evidências sólidas. E da mesma forma, a fé, como é evidenciada em diversas passagens bíblicas, deve ser educada. Isaías 1:18. É correto e necessário questionar, provar. E quando se trata de responsabilizar um suposto profeta como Daniel, o próprio Deus instruiu em Deuteronômio 18: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, quando o profeta falar em nome do Senhor, e se a coisa não se cumprir nem suceder, essa é a coisa que o Senhor não falou. O profeta falou soberbamente, não terás medo dele. Versículos 21 e 22. A Bíblia diz que devemos testar os profetas. Se eles passaram no teste, então devemos acreditar neles. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e cliquem no sininho para as notificações, tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.